A pré-campanha presidencial de 2026 já começou a ganhar forma nos bastidores da política brasileira. O senador Flávio Bolsonaro detalhou estratégias eleitorais, alianças estaduais e articulações nacionais que podem redesenhar o cenário da direita nos próximos anos. Enquanto isso, pesquisas recentes começam a medir o impacto dessas movimentações no cenário nacional. Mas o que realmente está sendo costurado? Quem está ao lado do pré-candidato? E quais são os próximos passos dessa articulação? É isso que você vai entender agora. Dentro do Congresso, daqueles que buscam a reeleição, como também valorizando os diretórios estaduais. Inclusive, ontem ele já anunciou no Rio de Janeiro, e essa pré-definição de quem serão, né, os pré-candidatos, tanto ao Senado, que são 52 ou 53 cadeiras, salvo me engano, né? Um pouco mais de 50 cadeiras que devem se renovar na Casa Alta, além de governadores, enfim, são aliados políticos muito importantes. E o senador ontem, Flávio Bolsonaro, já anunciou, então, quem deve disputar, por exemplo, as cadeiras do Senado pelo Rio de Janeiro. Entre os nomes, Cláudio Castro, atual governador do Rio de Janeiro, que desde o ano passado, ao estar à frente daquela mega operação que nós vimos de combate ao crime organizado, seu nome civil e ascensão, e a direita aposta em Cláudio Castro para obter uma cadeira, obter êxito, então, nessas eleições para o Senado Federal. Além disso, o Márcio Canella, né? Então, esses dois nomes devem disputar a cadeira pela direita no Senado Federal, representando o Rio de Janeiro. E para o governo do Rio de Janeiro, eles apostam no nome do Douglas Ruas, junto com Rogério Lisboa, nessa chapa para representar o Rio de Janeiro. Agora, do outro lado, Daniel, sei que nós estamos falando nesse momento das escolhas do senador Flávio Bolsonaro, mas já que ele ontem, coincidentemente, já trouxe os nomes que vão representar a direita, tem do lado da esquerda, ou seja, quem seriam os concorrentes, né, de Cláudio Castro e do Canelas. A Benedita da Silva, né, aquela que subiu o morro bem após ali a operação no Rio de Janeiro. Ela, inclusive, essa semana gravou um vídeo tentando resgatar, o PT tá nessa missão de tentar resgatar a sua imagem depois do vexame no Carnaval. E aí a Benedita da Silva, essa mesma que está aparecendo aí para vocês, ela é que deve, então, disputar a cadeira pelo Senado Federal, representando a esquerda no Rio de Janeiro. É um nome forte, viu? Lá no Rio de Janeiro, a gente sabe que a esquerda tem a sua representatividade, então é importante que o senador Flávio Bolsonaro, a direita conservadora, faça o seu papel, faça as suas alianças, apresente um projeto político voltado realmente para as demandas do Estado, porque a Benedita da Silva, como eu disse, né, após aquela mega operação no Rio de Janeiro, ela, como representante de uma comissão aqui dos direitos humanos na Câmara, ela subiu lá na favela, conversou com os familiares dos bandidos, dos bandidos que foram abatidos naquela operação. Então, a gente sabe que ela também puxa bastante voto e vai ser uma eleição muito disputada no Rio de Janeiro. Daniel. Mas o Flávio Bolsonaro também destacou o papel crucial do irmão dele, o Eduardo Bolsonaro, justamente nessas articulações políticas. Isso mesmo. O Eduardo Bolsonaro, apesar de não estar no Brasil, ele sempre fez esse papel das relações internacionais. E o Brasil, nesse momento, é considerado pelos principais países um anão diplomático, né? O presidente Lula enfraqueceu muito a imagem do Brasil lá fora, diante de posicionamentos dúbios, ficando sempre do lado errado. Veja o que ele falou em relação a Israel, o conflito entre Israel e os terroristas do Hamas, né? O embaixador brasileiro e o próprio Lula foram considerados pessoas não gratas, não são bem-vindos mais na comunidade israelense. Então, o país de Israel repudia a presença de Lula. E Flávio Bolsonaro vem tentando reconstruir e conseguindo, claro, ele tem boa relação com Netanyahu, enfim,
com aqueles que realmente trazem o progresso, parcerias, né, do ponto de vista tecnológico. Os Estados Unidos também, Eduardo Bolsonaro hoje vive em exílio lá nos Estados Unidos e está sempre denunciando a política que acontece no país. Se não tivesse perdido o mandato aqui no Brasil por pura perseguição política, Eduardo seria o presidente da Comissão de Relações Exteriores e ele faz esse papel, né? Ele é uma espécie de assessor nesse momento de Flávio Bolsonaro, assim como ele fazia também, colocando o pai, Jair Bolsonaro, enquanto presidente, sempre em evidência, conversando com chefes de Estado importantes que realmente agregam para o nosso país, diferente do presidente Lula, que está sempre alinhado a países totalitários, né, que não querem o progresso, muito pelo contrário, que querem dominar, né, dominar para poder dividir também aqueles que ainda têm um pouquinho de liberdade. Então, Eduardo Bolsonaro, infelizmente, ele, né? Aliás, infelizmente ele está fora do país, mas a gente lembra que ele era, então, o mais apontado para ser o candidato à presidência da República, para suceder o Jair, caso ele permanecesse inelegível. No entanto, desde o ano passado, quando o Eduardo decidiu sair do país, as coisas foram tomando um rumo muito ruim, vieram as sanções, no entanto, essas sanções não permaneceram, não tiveram o efeito que o Eduardo buscava, que era tentar reverter aquele julgamento do 8 de janeiro, e hoje ele encontra-se nessa posição, né? Ele faz a articulação lá fora, cuida das relações internacionais para o irmão e seguem juntos e unidos. Isso é muito importante também para fortalecer a campanha em ano eleitoral, Daniel. Essa questão das articulações, né, Berenice, também tem que passar, obviamente, pelo principal colégio eleitoral do Brasil, que é aqui o estado de São Paulo. E também o Flávio Bolsonaro já confirmou, inclusive, uma agenda com o governador Tarcísio de Freitas, já nessa semana, na sexta-feira, para consolidar aquele alinhamento público. O que será que vem por aí? Afinal de contas, articulação e alinhamento, qualquer candidato precisa ter em mente essas duas palavras, essas duas questões. A movimentação já começou. E o que estamos vendo é uma estratégia diferente da eleição passada. Desta vez, o foco parece estar na construção de palanques estaduais fortes antes da consolidação nacional da candidatura. Isso aumenta o poder de negociação no Congresso e fortalece alianças regionais. Mas há pontos decisivos nessa equação. Primeiro, o cenário econômico até 2026. Segundo, o desempenho do governo atual. Terceiro, a capacidade de articulação no Senado, que renova mais de 50 cadeiras. Outro fator importante será o Nordeste, tradicionalmente decisivo nas eleições presidenciais. Se a direita conseguir ampliar presença na região, o impacto pode ser significativo. Também será determinante observar o posicionamento do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e como o maior colégio eleitoral do país se alinhará nesse processo. Ainda é cedo para falar em consolidação. Mas o jogo já está em movimento. A pergunta agora é: essa estratégia antecipada vai fortalecer a direita para 2026? Ou o cenário pode mudar completamente até lá? Deixe sua opinião nos comentários. Se você quer acompanhar os bastidores da política nacional com análise estratégica e sem superficialidade, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui você acompanha os movimentos antes deles virarem manchete.